Estamos aqui com o Celso Russomano. Hoje é dia de Patrulha do Consumidor. Seja muito bem-vindo, Celso. Bom dia para você que está em casa. Nós estamos prontos para defender você, consumidor. Pois é, e hoje a história é grave. O seu José, ele tem 77 anos, ele tem uma artrose nos joelhos. Ele esperou por um ano para fazer essa cirurgia. No dia que ele chegou para fazer a cirurgia, estava cancelada por falta de material. É um descaso com a saúde pública e o Celso Russomano vai tentar resolver esse caso, ajudar o seu José e a família dele e saber quais os direitos que ele tem. Mas isso vai acontecer logo depois do intervalo. Já voltamos com Hoje em Dia, não sai daí. Voltamos já. Estamos de volta com Hoje em Dia e hoje é dia de Patrulha do Consumidor. A primeira história que a gente vai tentar ajudar é a história do seu José. Ele está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, seu José. Ele tem 77 anos e por causa de uma artrose nos dois joelhos, ele tem muita dificuldade para andar. Ele está esperando uma cirurgia há mais de um ano. O procedimento chegou a ser marcado, só que por falta de material no hospital foi cancelado. A gente vai entender melhor o drama do seu José agora na reportagem do Carlos Cavalcante. E a Patrulha do Consumidor não para. Nós estamos chegando à Vila São Francisco, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo. Nós viemos até aqui a pedido de uma família que está muito preocupada com o senhor, que tem 77 anos e que hoje sofre de artrose nos dois joelhos. Mas o que é a artrose? A artrose é uma doença que ataca as articulações, desgastando as cartilagens que protegem os ossos. Geralmente as juntas ficam inflamadas e muito doloridas, e em casos mais graves, as articulações podem ficar deformadas. As dores nos joelhos costumam ser os primeiros sintomas da artrose. E para tentarmos ajudar o senhor José Emílio, nós reunimos 3 pessoas da família, todos muito preocupados com esse senhor, que hoje tem uma limitação muito grande para poder se locomover. Eide, foi você que mandou uma carta para a gente, porque no dia 27 do mês passado, ele tinha uma cirurgia agendada. Isso, a cirurgia estava agendada para o dia 27, só que foi cancelada porque não tinha material. Seria no Hospital Municipal Tatuapé. Correto, pronto-socorro Tatuapé. E ele não consegue andar e dói demais as pernas, o remédio não adianta. A gente liga lá, eles faz descaso, sabe? Não dá posição nenhuma e é isso. E o senhor José Emílio, ele está em São Paulo há um ano aguardando essa cirurgia. Ele está aqui na sua casa, né, Vitor? E outra, que o estado dele é muito grave, né? Os médicos olham, tá assim, só no joelho uma trisquinha. E ele geme muito à noite, chora, grita. Para vocês é um outro sofrimento ter que ver tudo que está acontecendo. Demais, demais. E eu vou mostrar para vocês a dificuldade que o senhor José Emílio enfrenta, já que ele não tem condições, né? Tem que pegar no braço, né? Vou mostrar aqui, vai ver, olha o tamanho da escadaria. Deixa eu mostrar aqui a escadaria. Essa é a dificuldade que o senhor José Emílio enfrenta. Um senhor de 77 anos que a vida inteira trabalhou na roça. Ele não consegue subir uma escadaria como essa e sofre de dores e, é claro, de decepção porque aguarda até hoje a cirurgia. Mas nós vamos subir para conversarmos com ele. Vamos até lá. Bom, agora nós vamos conhecer o senhor José Emílio, que já está nos aguardando. Tudo bem, seu Zé? Bom não tá, né? Não, mas vai melhorar, né? graças a Deus. Seu Zé, dá para dar uma sentada? Vamos sentar aqui, seu Zé? Vamos ver a dificuldade. Olha aqui. Seu Zé, baiano, durante muito tempo, tem sentido essas dores. Estão incomodando muito as dores que o senhor está sentindo nos dois joelhos, O né? joelho dói muito. O joelho dói isso aqui. Tem hora que, se eu for subir uma escada dessa aí, às vezes quando eu ia no médico para subir, travava aí, tinha que eu parar para depois conseguir. Eu vou falar para o senhor, eu sinto, tem hora tristeza, viu, de eu se achar desse jeito, sem poder fazer nada. Minha esposa lá doente, precisando de mim, e eu aqui, sem poder ir lá, esperando essa cirurgia. Agora, dia 27, o senhor estava na expectativa de ser operado. Se preparou, falou, pá, hoje eu vou operar. E aí, como é que foi? Aí chegou lá, eles falaram que felizmente não dava certo não, que faltava as próstatas para botar no joelho, que não tinha acabado. Que aí a gente tinha que aguardar, ver se chegava. Ficar ligando lá para depois ver se tinha chegado. Mas O senhor chegou aí até o hospital
do Tatuapé, o pronto-socorro, para operar? É, Chegou lá e disseram isso pro senhor? foi. Que o senhor não ia operar. Por causa que faltava o material. E ele ainda falou, mas não depende de nós, né? O médico disse pro senhor? Falou, não depende de nós, não. O senhor tem que aguardar, ver se chega o material, mas até hoje nada. Vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar em contato com o Hospital Municipal Tatuapé. Vamos ligar? Alô, boa tarde. É do pronto-socorro Tatuapé? Pois não. Moça, é porque eu queria saber uma informação. É que meu tio, ele tinha uma cirurgia marcada para o dia 27 de novembro do joelho. Só que foi cancelada. Você sabe me dizer o motivo? Eu vou passar na assistência de enfermagem lá no ambulatório, tá? São os dois joelhos, né? Estão ocupando o Ramon, senhora, eu vou te passar o telefone direto deles, tá? Falo com quem lá? Com quem atender, senhora? Tudo bem, então. Obrigada. Boa tarde. Bom, vamos fazer mais uma tentativa de buscarmos aí uma solução ou buscarmos uma explicação para o caso do senhor José. Vamos lá. Fala. Bom, tá aí, portanto. Bom, já ficou claro que a gente não vai conseguir. Pelo menos aqui nós não vamos conseguir, tentamos. É um telefone que infelizmente não atende. Fica aí, portanto, a preocupação e um apelo que a família está fazendo. Isso. Vocês não encontraram outra forma a não ser a patrulha do consumidor? Não, não tem outra forma. A gente vai lá, eles só falam para daqui 3 meses, daqui 4 meses. Eles não vão resolver. Enquanto isso, um senhor de 77 anos pede a nossa ajuda. Nós voltamos aí para o palco para que vocês possam nos ajudar a solucionar esse caso. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Absurdo, né? Nossa. É de deixar a gente revoltado. Nós estamos aqui com um senhor que começou a trabalhar aos 10 anos de idade. Isso é um descaso Aos muito 10 grande. anos, disse, ele começou a trabalhar com o pai na roça. Trabalhou só 60 anos na roça. 60 anos. Quando ele precisou de assistência médica, lá na Bahia ele não encontrou. Aí ele veio para cá, para casa, né, do sobrinho e da neta, sobrinha neta, que está aqui com a gente. Na esperança de um sistema único de saúde. Por que sistema único, Tis? É sistema único porque serve o Brasil inteiro. Tem que atender a todos. Tem que ter universalização do atendimento. Isso não acontece. Então ele veio para São Paulo. Uma capital grande. Uma capital né? grande. Achando que vai resolver o problema dele. Exatamente. No hospital de referência. Num hospital de referência. Para ortopedia, que é o Hospital Municipal do Tatuapé. Não é qualquer hospital. Fica um ano esperando. Várias consultas. Deixa eu mostrar para vocês que estão aqui em casa. Olha só. No dia 22/5 ele foi à consulta, no dia 26/6, no dia 3/7, no dia 13/11, aí no dia 26, não é isso? 27/11, marcam a cirurgia. Ele vai feliz da vida, porque vocês estão vendo o joelho deles, os dois, inchados. O doutor Zé Carlos já vai falar sobre isso. Então, uma pessoa que se doou ao país por 60, não é aquele que trabalhou 25 anos e se aposentou. 60 anos de trabalho, carregando nas costas saco de feijão, saco de milho, para poder dar o pão de cada dia para sua família. E aí, depois de 60 anos, já idoso, quando ele precisa do Sistema Único de Saúde, depois de tudo que ele já fez pela sociedade brasileira, aí ele é tratado com descaso, ferindo o que diz o Estatuto do Idoso, ferindo o Código de Defesa do Consumidor, que é muito claro, diga-se de passagem. Fala a respeito dos serviços públicos. Eu vou mostrar para vocês em casa. Diz assim, ó, os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Saúde essencial.
E quando a gente fala que os órgãos públicos por si, estamos falando da administração direta. Saúde está na administração direta. Diz ainda, nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas, obrigadas a cumpri-las e reparar os danos causados na forma prevista nesse código. Pois é, mas tudo isso está no texto da lei. Tá bonito aí no texto, né? Pois é. Agora tem que valer essa lei, realmente. Pois é. Agora, ô Celso, isso não pode acontecer deles cancelarem em cima da hora? Pior não é só cancelar. Pior é dizer para ele e para a família, olha, os médicos estão aqui. Médicos nós temos. A OTS, ou seja, e os equipamentos para fazer a cirurgia, Não tem. não temos. Aí é de deixar qualquer um revoltado. Porque é obrigação do Estado já prevenindo uma cirurgia. Os médicos dizendo que é grave, e eu quero ouvir o doutor Zé Carlos, dizendo que é grave, que ele tem problemas, né? Que ele não aguenta as dores. E ainda assim, no dia, não tem o equipamento porque não foi comprado. Porque a gestão pública na saúde é um caos, É um caos. né? É um caos. Eu queria até perguntar para o doutor José Carlos, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez Tícia. colaborando aqui com a Patrulha do Consumidor. Bom dia a todos. Nosso consultor médico, Isso. doutor Zé Carlos. Doutor José Carlos, o caso do seu José, essa artrose, qual é o grau e o que pode acalentar se ele não fizer essa cirurgia rapidamente? Não, a artrose dele é muito grave. Eu não sei como é que ele está andando. Não era para estar nem ficando de pé. Ele está andando com muleta, né? Com a ajuda Com de muleta. muleta. Com a ajuda de mais uma pessoa. Muleta Mais e uma mais pessoa. uma pessoa. E você viu, inclusive, que ele está tendo que apoiar a lateral, que você vê na gravação feita, Que as pernas as estão pernas estão abertas. abertas. É uma maneira de você apoia errado para conseguir não doer tanto. Olha a imagem dele, a gente está mostrando. Olha lá, você vê que é uma... Ele não tem as pernas abertas assim. Isso Não. é em razão da artrose. Da não é artrose. isso? E qual é o Que- grau, então, dessa artrose Vamos dele? mostrar Muito a grave. radiografia? Olha, isso aqui é um joelho, tá? Então, o que é artrose? Essa articulação ela é muito complexa, porque eu falo que é um osso em cima de um carretel de linha. Ela é instável. Ela tem um menisco e tem essa que é cartilagem. O caso do seu... Essa cartilagem, e ela serve para evitar o atrito do osso com o osso. Exatamente, como um rolamento do nosso carro, se não- é a graxa que permite que rode normal. No caso dele, ele perdeu totalmente Cartilagem. essa cartilagem, que a gente pode ver no raio-x que a gente tem aqui. Se você ver lateralmente aqui eu tenho um pouco de espaço entre o fêmur e a tíbia. E cadê aqui, ó? O resto já está osso com Acabou. osso. É osso com osso. Que Tá? deve dar muita Eu dor, tenho né, outra doutor? aqui. Deve ser uma dor muito grande você Olha. não ter essa cartilagem, né, doutor? Não, isso aqui dói barbaridade. Ele diz que, mesmo com medicamento, às vezes não passa a dor e ele continua, Celso. passa a noite gemendo. Com um joelho normal, como eu mostrei aqui, eu tenho para absorver o apoio. Porque se nós formos pensar, aqui eu tenho o quê? 10 centímetros por 5. Todo o nosso peso corpóreo é apoiado em 10 por 5. Eu tenho o menisco, eu tenho as cartilagens. Ele não tem nada, é osso com osso. Então eu tenho duas superfícies duras que não... Você tentando Você está tentando o tempo E ele todo. está esperando há um ano já, né, essa cirurgia. Isso se agravou ainda mais? Vai agravar. Porque é o seguinte, por mais que seja, eu não posso falar para ele, olha, o senhor vai operar daqui 6 meses, então o senhor vai para casa, senta no sofá e não sai de lá por 6 meses, tá? Pois é. Sabe? Nós vimos, pô, ele mora, a casa que ele mora aqui, tem aquela escada. Se eu precisar fazer qualquer coisa, eu tenho que subir e descer a escada. Como é que ele está fazendo? Pois é, realmente a situação do seu José é muito difícil. Para quem que a gente pode ligar, Celso? Vamos ligar para o Hospital Municipal do Tatuapé, eles têm que explicar o que está acontecendo. Como é que marca a cirurgia e não tem equipamento, não tem a prótese, não faz? Ah, daqui a 3 meses, olha a história, daqui a 3 meses você entra em contato com a gente para saber se a gente já tem alguma coisa, senão tem que esperar mais, não foi isso que disseram para vocês? Isso, disseram isso. Bom, a gente está ligando então no hospital, mas enquanto isso, a Ana tem um recado para a gente.
Celso, eu queria saber, para quem passa pelo mesmo problema do seu José, o que tem que fazer? Pois é, ontem eu estava discutindo, inclusive, no final Ó, a da gente está tarde. tentando ligar no hospital, ó, tá chamando. Estamos ligando. Estava discutindo com alguns desembargadores sobre responsabilizar o secretário da Saúde. Olha, boa tarde, com quem eu falo? Com a telefonista, Bom dia. Jane. Bom dia, desculpa. Com quem eu falo? Com a telefonista, Jane. Jane, é o Celso Russomano, tudo bem? Nós estamos Oi, ao tudo vivo bem? para todo o Brasil, pela Rede A4 Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, a Ticiane Pinheiro, a Renata Alves e o César Filho. Nós estamos aqui com um senhor de 77 anos de idade. Foi marcada a cirurgia dos joelhos aí no hospital, né? Disseram para ele que não tinha equipamento. Eu quero falar com alguém da diretoria para saber o que está acontecendo no hospital de referência que não tem equipamento para fazer cirurgia. Pois não, eu vou passar com a diretoria assistencial. Tá bom, muito obrigado, viu? Vou conversar com Mas como você estava explicando, o que a pessoa tem que fazer para quem passa pelo mesmo problema Então, do seu José? eu estava conversando com alguns desembargadores ontem, no final do dia, e falando sobre isso, de responsabilizar o secretário da Saúde, o diretor do hospital, o prefeito, por crime de responsabilidade. Porque se nós arrecadamos, vamos considerar o seguinte, em primeiro lugar, o Estado, o município e a União não são geradores de riqueza. Quem gera riqueza é as empresas. São só arrecadadores. Se só arrecada, não precisa fazer nada, a não ser arrecadar imposto, tem que usar esse imposto em favor da população, que é o que diz a Constituição. Ora, se não usa, tem que responder por crime de responsabilidade. E eu vou começar a fazer isso. Indiciar, entendeu? Por crime de responsabilidade, os administradores públicos. Quem sabe aí, eles vão dar prioridade para as coisas que a Constituição determina que são necessárias, que devem ser coisa do Estado. Alô? 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 Alguém atendeu. Alô? Alô? Olha só, olha que palhaçada. Eles estão nos ouvindo. A telefonista fez o favor de nos transferir para a diretoria. E a diretoria está nos ouvindo e não responde. Então, ô César, vamos ligar. César, o Bruno, nosso diretor. A gente vai tentar ligar vamos novamente. ligar de novo? Enquanto a gente retoma essa ligação, Celso, a patrulha não para, porque a patrulha aqui tem muitos casos e a gente precisa resolver todos. E tem mais um caso, não é isso, Renatinho? Tem sim, Tício. O caso do Galdino, que ele juntou o dinheirinho dele e no final do ano ele comprou a tão sonhada cozinha planejada. Só que na hora da montagem ele já percebeu que teria muita dor de cabeça. Por quê? As medidas não se encaixavam, uma gaveta não fechava. Assim como o Galdino, tem muita gente nesse momento que enfrenta o mesmo problema com móveis planejados. Então não sai daí que o Celso Russomano vai dar dicas importantes na hora da compra e da montagem do seu móvel planejado. A gente volta já. Estamos de volta com Hoje em Dia. Já temos uma pessoa na linha para o caso do seu José, que é da assessoria do Hospital Municipal de Tatuapé. Aurélia, Celso. Aurélia, bom dia. Aurélia? Temos uma musiquinha. A Aurélia atendeu a gente, Aurélia a nossa produção, no atendeu. intervalo. Exatamente. E agora deixou na musiquinha. Aurélia? 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 Alô? Alô? Tá na musiquinha. Vamos esperar um pouquinho, Pra porque você. até Pode então falar. ela estava falando com a produção normalmente, falou que falaria para o programa. Para você que está nos assistindo e que chegou agora para entender o caso, nós estamos com o seu José aqui, ele tem 77 anos de idade, trabalhou 60 anos na roça. A hora que ele precisou da saúde para resolver o problema da artrose nos dois joelhos, ele marcou um ano de espera para fazer uma cirurgia. No dia da cirurgia disseram para ele, olha, volta para casa porque nós não temos equipamento. Nós não temos as próteses, aqui nós temos os médicos, mas não temos como fazer a cirurgia. Mas é um descaso total. Nós estamos tentando falar com o Hospital do Tatuapé para ver se a gente consegue resolver o problema do seu José. Ó, atendeu. Alô? Alô? Bom dia, quem é? Aurélia? Aurélia, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo? Aurélia, nós estamos aqui com o seu José, que há um ano está aguardando uma cirurgia nos dois joelhos de artrose. Pois não. Alô? Pode falar, está me ouvindo? Tá me Não, tá ouvindo? picotando. Tá me ouvindo agora? Agora melhorou. Tá. Então, nós estamos com o seu José aqui, está um ano aguardando uma cirurgia para os dois joelhos com artrose. De acordo com os próprios ortopedistas do hospital, é grave a situação dele, as dores são enormes.
Só que no dia da cirurgia, os médicos disseram, ó, nós estamos aqui, mas nós não temos equipamento, nós não temos as próteses para fazer a cirurgia. Volta para casa, daqui a 3 meses entre em contato com a gente para ver se chegou alguma coisa aqui, senão vai ter que esperar mais. Eu queria saber o que está acontecendo no hospital. Então, Celso, eu preciso levantar, eu tinha conversado com o Edivander antes de falar contigo. Pois não. Eu falei que eu preciso levantar o prontuário desse paciente, ver qual é o tipo de material, o que está acontecendo, para te dar uma resposta precisa. Ok. Mas aí, em respondendo a gente, nós vamos conseguir fazer a cirurgia dele, que é isso que importa pra gente. Ele precisa da cirurgia. E olha, só a situação dele é terrível. Ele mora com a esposa dele na cama, quem cuida da esposa. Quantos anos tem a sua esposa? Tem 81 anos. 81 anos a esposa dele, quem cuida da esposa é ele. Os dois moram sozinhos, ele não consegue mais andar. Quem vai cuidar da esposa? Eu entendo que é uma situação delicada, mas assim, é como eu te disse, eu não posso falar nada sobre o caso sem saber realmente o que está acontecendo. Perfeito, nós entendemos isso. Em quanto tempo eu tenho uma resposta? Não, eu posso acho que em 1h30 mais ou menos, eu já sei te passar tudo. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos aguardar 1h30, como nós vamos voltar na segunda-feira com a Patrulha do Consumidor, a Kites, nós vamos voltar com esse caso também na segunda-feira, tá bom, Aurélia? Tudo bem. Muito obrigado, viu? Nada. Vamos lá. Bom, seu José, então fica tranquilo que o seu caso está encaminhado. Tá? Segunda-feira a gente volta para saber o que aconteceu, mas a Patrulha do Consumidor está junto com você, viu? Volta. Você pode voltar segunda-feira? Resolver isso, tá bom? Tá bom, Suzana. Tá bom? Tá bom. Fica tranquilo, viu? Tudo bem. Obrigada aí por Obrigada ter a vocês. vindo. Obrigada, doutor Zé Carlos. Obrigada, estamos sempre à Vocês, os disposição. seus equipes, tudo que está me dando o apoio. E eu agradeço muito, que Deus dá muitos anos de vida e saúde para todos vocês. Muito obrigado. Que fofo, seu José. A gente vai fazer de tudo para você sair andando desse hospital, viu? Com fé em Deus, com fé em Deus. Com fé em Deus. Agora a nossa Patrulha do Consumidor não para, não é isso, Renatinha? Tem mais um caso. É isso mesmo, Tício. O segundo caso do dia é que o Galdino, ele reformou a casa dele. Ele pagou quase R$5.000 para ter a cozinha que sempre sonhou. Os móveis planejados foram entregues em agosto deste ano, mas na instalação surgiram vários problemas. Entenda melhor essa história na reportagem de Carlos Cavalcante. E a Patrulha do Consumidor não para. Nós estamos chegando ao município de Cotia, que fica na região da Grande São Paulo. Nós viemos até essa residência para mostrarmos a dor de cabeça que uma cozinha planejada que foi comprada no dia 29 de abril desse ano tem dado aqui para a família do Galdino Nery Rodrigues Neto. O valor foi salgado pela cozinha e não está de acordo com aquilo que você e a família esperavam. Não está de acordo. Vocês procuraram a Italínia aqui da região, que tem uma empresa, né, que presta serviço, enfim, nada daquilo que foi combinado com a engenheira projetista aconteceu. Nada do que foi combinado com a engenheira está acontecendo até o momento, não aconteceu. Aparentemente, essa cozinha é uma bela cozinha, tudo está de acordo, dentro daquilo que foi combinado, só que os problemas começam a surgir a partir do instante em que houve a instalação. É que a gente percebe que a coifa, que deveria estar centralizada dentro da estrutura, olha só, tem uma diferença aqui pelo menos de 4 dedos e logo aqui ela não tem qualquer ganho, ou seja, ela está totalmente fora daquilo que você combinou com a projetista. Por quê? Isso. Porque ela teimou comigo que o espaço era o suficiente para que a peça fosse colocada. E eu dizia para ela que a minha parede era 3,40 m e ela dizia para mim que a minha parede é de 3,50 m e que a peça caberia. Ao montar, a peça não coube. O montador teve que fazer improviso para que a peça fosse colocada. Então ele cortou uma peça, ficou a falha do outro espaço. Agora a situação se complicou ainda mais a partir do instante em que a cozinha foi montada e hoje você tem que colocar aqui um calço para segurar as gavetas. Isso. Vamos fazer um teste, tira o calço para ver o que acontece. E agora? Se você empurrar, Ela a volta. gaveta volta e não fecha. E não fecha. Não fica fechada. Para quem gastou, vejam só, R$5.000, ou seja, R$4.999 foram pagos com valor de R$2.500 à vista e mais 3 cheques de R$833. E os problemas não param por aí. Ali, por exemplo, você tem um local, né? Aqui na cozinha, onde você colocaria... Se diz que é um porta-tempero,
que não tem condições de uso porque não abre. Não abre. Não abre aí. Então, muitos detalhes aqui da cozinha acabaram ficando totalmente impraticáveis. Isso. Estão impraticáveis. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, olha só. Aqui, por exemplo, existe um porta-copos. Deveria existir um equilíbrio, as peças deveriam ser iguais, ter a mesma simetria, as mesmas medidas, mas aqui também não acontece isso. Aqui, olha, a gente tem um palmo, tá certo? E onde deveria ter algo semelhante, a gente pode medir aqui, ó, as medidas estão totalmente fora do padrão. O que acontece? Não tem como eu acreditar no serviço deles mais. Eles me venderam um produto, me deram 5 anos de garantia, eles não estão conseguindo fazer a instalação, como que eu vou ter garantia de 5 anos? Vocês não estão me dando a revisão de montagem que eles não conseguiram cumprir. Eu vou ter garantia de 5 anos? Essa é a sua preocupação. Vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar em contato com a Italínia, uma das lojas aqui da região, que fica aqui no município de Cotia, para buscarmos uma solução e tentarmos resolver o problema do Galdino e da sua família. Vamos fazer a ligação. Boa noite, com quem eu falo? Luma? Luma, é o Galdino. Eu tenho um contrato com vocês, que é o CC019991. E eu tô com um problema. Eu vou pedir para o meu gerente atender o senhor, tá? Tudo bem. Alô? Alô, com quem eu falo? Oi, eu de novo. Sim, Deixa eu pedir uma coisa pro senhor. Se eu me passa o seu telefone e clicar no toalete, sim. ele já retorna pro senhor. Tá ok, muito obrigado. A verdade é a seguinte, todas as vezes que o Galdino liga, ou o gerente está no banheiro, ou o gerente foi tomar café, ou o gerente está em horário... Pode desligar, Galdino. Está em horário não comercial. Tá em horário reservado. É impressionante, né? Você acabou de ligar agora e disseram que o gerente está... E você já fez isso? Já deu o telefone? Sim, sim. Já tem, eu tenho no contrato. E foi aí que o Galdino não teve outra opção a não ser entrar em contato com a Patrulha do Consumidor para buscar uma solução da Italina e das outras empresas que são agregadas a ela. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Gente, é um absurdo. O Galdino já está aqui, ele pagou, ele tem direito como consumidor, né? A gente olha e visualmente a cozinha, ela está toda torta mesmo. O Celso já vai tentar ligar para a empresa para tentar solucionar o problema dele. Só que antes disso, a Tice tem um recado para a gente. O Celso Russumano vai entrar em contato com a empresa, o Galdino já está aqui. E se você também está tendo o mesmo problema com móveis planejados, não sai daí, que o Celso tem dicas importantes para ver quais os direitos que você tem. Não sai daí que a gente volta já. Voltamos já. E hoje em dia está de volta, já estamos aqui com o Galdino. O Galdino que juntou um dinheirinho e comprou uma cozinha tão sonhada, planejada, gastou 5 mil reais. E na hora da montagem, os problemas são visíveis. A gaveta não fecha, as medidas não se encaixam. Celso, nesse caso, qual é o direito que ele tem? Pois é. Ele construiu a casa. Ele construiu a casa. Ele conhece as medidas todas da casa. Bom, quando a arquiteta lá e projetista foi até a casa dele, começou a discussão. E ele dizendo, olha, não é essa medida, e ela eu sou arquiteta, eu conheço, eu sei o que está acontecendo, e aí impôs uma situação. Olha, quem errou? É o fornecedor. Se o fornecedor errou, ele responde pelo erro praticado. E se esse erro não for sanado em 30 dias, ele pode dizer o seguinte, eu agora não quero mais os móveis. Você em casa pode dizer isso. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Vou mostrar para vocês que estão em casa. Toda vez que você comprar um produto, pode ser uma cozinha planejada, pode ser uma geladeira, pode ser um carro, pode ser a roupa que você está usando. Deu defeito, a empresa, o fabricante, tem 30 dias para consertar. Não consertou. 30 dias. Galdino, tem quanto tempo que você espera essa solução? Espera um reparo, que você liga e pedem para retornar depois? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Bom, os 30 já passaram. Então, olha só o que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Fala do quê? Do vício. Quando a lei fala de vício, está falando de defeito. Vício é um defeito, ok? E diz o seguinte, olha, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Quem escolhe é o consumidor. Substituição do produto por outro da mesma espécie
Ou então restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou seja, imagina você, dona de casa que está nos assistindo, tem aquela cozinha do teu sonho, etc. Você monta a cozinha, vem toda torta. Aí o montador que montou, o Galdino reclamou, não ficou assim, mas o Galdino viu que estava montando? Viu, reclamou. Sabe o que o montador disse? Ele era só terceirizado. Ele é apenas montador. Que eu entrasse em contato com o atendimento ao cliente e que eles resolveriam o meu problema. Pois é. E aí ele entrou. E entra, e procura, e vai, e dizem que vão resolver, que vão resolver, que vão resolver. Não. Foram lá, constataram o defeito, disseram que iam resolver. Nada. Não resolveu. Não resolveu. Não resolveu. Chegou uma hora, ele não aguentou mais. Agora, olha a má fé, olha a má fé. Ele foi ao Procon. O Procon... Olha, tem alguém ali. Vamos lá. Alô? Boa tarde. Boa tarde. De onde falam? Atual? Atual. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem. Atual Interiores, não é isso? Móveis planejados. Isso. Então, nós estamos aqui com o Galdino. O Galdino contratou serviços e a montagem e o equipamento de vocês para a cozinha da casa dele. No dia em que foram montar, ou melhor, no dia que estava fazendo o projeto, a arquiteta, diz que é arquiteta projetista, a gente não sabe, ela disse que era uma medida, ele disse que era outra. Ela disse que era uma medida, ele disse que era outra. Qual foi a vendedora, por gentileza? Oi? Qual foi a vendedora? Qual foi a vendedora? Aline. Aline foi a vendedora. Mas quem foi a projetista? Ela mesma. A Aline? Então ela não é arquiteta, ela é só projetista, é isso? Ela não é arquiteta, então? Não, nós não somos arquitetos, todos nós somos projetistas. São o quê? Desculpe. Projetistas. Projetistas. Nós projetamos no ambiente. Ok. Então, veja bem. Ela errou. Na hora de montar, os móveis estavam errados, não serviam. O montador foi lá e cortou os móveis, deixou tudo torto. Ele reclamou, está 5 meses reclamando, vocês estão dizendo que vão resolver e não resolvem. Ele vai ao Procon, faz uma notificação. A notificação chega aí pelo correio, vocês não recebem a notificação. Isso é má fé, isso não se faz com o consumidor. E fica enrolando ele, nós queremos saber como é que nós vamos resolver o problema. Alô? Não é possível. Não, estão me dizendo que desligaram. Nós vamos ligar de novo. Enquanto não retorna aqui a ligação... Fazem isso com você? Sim. Mas veja bem, eles fazem isso com você, só que a gente vai ligar de novo. Se a gente não conseguir ainda hoje, eu vou lá com você pessoalmente. Ok. Tá bom? Agora, porque é o fim do mundo. É um descaso ao consumidor. Não, o descaso maior é o seguinte, não tem nota fiscal. Vou explicar para vocês que estão em casa nos assistindo. A nota fiscal acompanha o produto. Chegou o produto e não chegou a nota. Móveis planejados, bom dia. Oi, é o Celso Russomano. Você desligou, Caio Alinha? Não foi comigo que o senhor falou, desculpa. Oi? Não foi comigo que o senhor falou. Não? Então é o Celso Russomano, vou repetir de novo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para a Rede Record de Televisão e para mais de 160 países. Eu estou aqui com a Renata Alves e o Galdino do meu lado. No estúdio está o César Filho, a Ticiane Pinheiro. Nós estamos recebendo uma reclamação de que ele está há 5 meses esperando pela assistência técnica de vocês, de móveis que foram montados errados, ou melhor, a medição foi errada, os móveis foram cortados, está tudo torto na casa dele e ninguém resolve. Eu queria saber quem que vai resolver o problema. A Atual mesmo irá resolver o problema. Em quanto tempo? Então, eu tenho que ligar para no meu saque, eu não tenho que entender primeiramente quem foi a vendedora, quem liberou, porque somos uma rede e aí eu preciso ver qual foi a rede que esse projeto foi vendido, foi elaborado, para a gente estar resolvendo sim. Não, ele pode te dizer agora, onde você comprou? Foi na Italínia de Cotia. Na Italínia de Cotia ele comprou. Entendi. Exato. E aí... quem fez o projeto dele lá foi a Aline, que no primeiro momento disse para ele que era arquiteta, que não é arquiteta coisa nenhuma, porque foi o que ela disse para você. Sim. Né? Que ela que entendia, e ele falando, eu construí a casa, a medida está errada, e ela insistindo na medida errada, dizendo que ela entendia mais que ele ficou quieto, o resultado disso foi, os móveis chegaram maiores do que cabiam na cozinha dele, no espaço dele, e foram cortados e ficou tudo torto. Então, eu quero saber o seguinte, em quanto tempo vocês vão na casa dele, porque a Rede Record Televisão vai acompanhar, a Patrulha do Consumidor vai acompanhar, em quanto tempo? Alô? E vamos tentar ir ainda hoje ver o que aconteceu. Hoje? Você vai estar lá hoje à tarde? Sim. Tá.
então ótimo. Ele vai estar à tarde, nós vamos acompanhar. Está planejado, vai resolver a situação. O cliente ele pode ficar tranquilo quanto a isso, que hoje mesmo estamos fazendo uma vistoria na casa dele, anotando tudo o que está errado, para a gente estar substituindo o que for Necessário. necessário. Olha, eu vou te passar o telefone do... Não, peraí, você vai passar só um minutinho, você vai passar para a produção, só deixa eu fazer uma colocação. Tá. Ele comprou Italínia, vocês são representantes da Italínia. Como a Italínia é um nome forte, ele comprou da Italínia. Então ele quer o que a Italínia demonstra nos comerciais de televisão, né? Que é uma empresa... Então é isso que ele quer, que tenha qualidade nos móveis que ele comprou na casa dele. Até porque, se ele quiser desistir hoje de tudo aquilo lá, vocês vão ter que devolver o dinheiro para ele, porque já passou 30 dias e é o que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Então nós vamos acompanhar, se aceita que eles arrumem? Sim, só que eles já tiveram lá, fez vistoria e até agora não resolveu. Eles estiveram lá no mês de agosto. Bom, agora é diferente, nós estamos acompanhando, tá? E nós vamos acompanhar do começo ao fim. E se for necessário, nós vamos para cima da fábrica, da Italínia. Ok. Né? Ok? Oi. Então vamos combinar assim? A gente acompanha, hoje vocês vão lá, depois a gente volta aqui para mostrar que vocês resolveram o problema, tá bom? Vamos resolver sim, pode ficar tranquilo. Tá, muito obrigado. De nada, tchau, tchau. Galdino, não se preocupa, a gente vai acompanhar o teu caso, tá? E assim que acabar o programa, gente, corre lá no r7.com/hoje em dia, que o Celso Russomano vai estar ao vivo no chat, conversando com você sobre dicas importantes nessas compras de final de ano. Tudo, o que é que você tem que levar em conta, o que é que você tem que ficar atento, quais são os seus direitos como consumidor. Então, assim que acabar o programa, vai lá, que o Celso está esperando. Só colocar para vocês, a gente aqui chama atenção das autoridades, pega no pé, etc e tal, mas tem uma coisa aqui que eu tenho que dar parabéns essa semana, tá? Essa semana, o governador, o secretário da VIUIP, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o secretário da VIUIP, determinaram que os testes com aquele medicamento fosfoetalanina fossem feitos. Os testes clínicos que vão dar a condição das pessoas que têm câncer poder tomar esse medicamento. E eu vou dizer um negócio para você. O professor Gilberto Cheirice, ele cedeu algumas pílulas para o meu pai que está com câncer. Em 8 dias, meu pai que estava na cama, com oxigênio, em 8 dias, o meu pai saiu da cama, está andando, está vivendo uma nova vida. É incrível o efeito desse remédio. Então, parabéns ao secretário da VIUIP pela atitude. Nós vamos acompanhar, não nos demos por satisfeitos. Nós queremos que os testes sejam feitos, sejam publicados, que a Anvisa aprove o medicamento para que todos aqueles que tenham câncer no Brasil possam ser tratados. Isso é uma boa notícia. Agora, bom final de semana, Celso. Volta segunda, hein?